vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Amém? Amém. O que nós acabamos de ler aí é o relato feito na palavra de Deus por Lucas, São Lucas, a respeito de 2 milagres que foram realizados pelo Senhor Jesus através do apóstolo São Pedro. O primeiro, ele levantou um paralítico chamado Enéas. E o segundo, ele levantou uma senhora já morta, chamada Dorcas, que já estava ali preparada para o sepultamento, lá num quarto alto, numa casa em Jope. Pedro estava passando por toda parte, visitando as igrejas. Isso foi bem do início da igreja de Nosso Senhor, lá na Judéia, lá em Jerusalém. E a igreja foi se espalhando, e Pedro estava fazendo ali o trabalho de um bispo, de um supervisor, supervisionando as igrejas, como um líder da igreja, né? Um dos líderes, como um dos apóstolos do Senhor. E ele passando por toda parte, ele chega lá em Lida, e tinha um homem deitado numa cama. Este homem provavelmente estava até na igreja, né? Estava na igreja, deitado numa cama. Estava lá no meio dos santos, daqueles que buscavam a Deus. E Pedro disse para ele: Jesus Cristo te dá saúde. Interessante que Pedro não disse assim: eu te dou saúde, Enéas. Não, ele disse: Jesus Cristo te dá saúde. Toma a tua cama, faça a tua cama, levanta-te. E ele levantou. Ele levantou, aconteceu um milagre. Quem fez aquele milagre? Jesus. Jesus estava ali com Pedro. Pedro não estava sozinho. Se fosse só Pedro, ele não conseguiria fazer aquilo. Mas Cristo Jesus estava ali com Pedro. Amém? Amém. Jesus Cristo, depois de morrer na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele ficou cerca de 40 dias com os seus apóstolos. E Jesus apareceu muitas vezes vivo para os seus apóstolos depois de ressuscitado. Amém? Amém. E na despedida do Senhor, quando ele foi assunto ao céu, lá no Monte das Oliveiras, Jesus, ele disse para os seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus estava com Pedro ali. Jesus estava com os discípulos dele ali em Lida. E Enéas foi curado. Chegou a hora dele receber aquela bênção. E os discípulos... Deixa ele, né? Mas qualquer coisa a gente joga lá para fora. Então veja só. E havia uma cidadezinha chamada Jope, perto de Lida. E coincidiu que tinha lá uma mulher que era muito caridosa. Ela fazia esmolas. O que mais que ela fazia, hein? Está escrito aqui, ó. Vamos lá. Esta era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ou seja, era uma mulher especial, né? Uma mulher muito caridosa, cheia de boas obras. Provavelmente ela cuidava das viúvas ali da cidade, da igreja. Fazia roupas para elas, né? E essa mulher morreu. Dorcas morreu. E com certeza as viúvas devem ter pensado assim: esta mulher aí vai fazer falta para nós. Quem vai cuidar de nós agora? Eu imagino, né? Não está escrito isso não, mas eu imagino que elas pensaram assim: e o que será de nós agora? Dorcas morreu, ela era que cuidava de nós. Provavelmente devia ser até uma mulher mais nova, né? Devia ser uma mulher mais nova, que cuidava das mais velhas. Meu Deus do céu. Mas
ouviram falar que Pedro estava ali por perto. Pedro estava por perto, estava em Lida. Aí mandaram alguns homens chamar Pedro. E Pedro foi. Pedro foi. E chegando lá, as viúvas rodearam ele, chorando e rogando que Pedro orasse para ela ressuscitar. Interessante que elas tiveram fé, né, para pedir isso. Elas não tinham fé para ir lá e mandar Dorcas levantar. Elas não tinham fé. Porque elas poderiam ir lá e dizer assim, Dorcas, levanta em nome de Jesus. E ela iria ressuscitar. Mas elas não tinham fé para isso. Mas tinha fé para chamar Pedro. E Pedro tinha fé para levantar Dorcas. E Pedro foi lá no quarto, fez sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Ele entrou no quarto, ficou sozinho, com Dorcas. Estava ali só o cadáver. E ele dobrou o joelho e orou. Não sei o que Pedro orou, as palavras dele, mas provavelmente ele deve ter dito, ó Senhor, ressuscita Dorcas, meu Deus. O fato é que Deus escutou a oração de Pedro. Depois que ele orou, pelo Espírito Santo, veio aquela fé dele de dizer para Dorcas, Tabita, levanta-te. Ele só disse, levanta-te. E ela abriu os olhos e se assentou e levantou. E ele foi lá e apresentou ela viva para as viúvas, para aquelas irmãs ali daquela igreja. Que maravilha, né? Olha, Jesus fez um milagre extraordinário lá em Lida e fez em Jope também. E está registrado aqui. E até hoje esses milagres estão sendo lembrados. Olha, nós lembrando desses milagres. Olha, nós falando desses milagres. Veja que o que Deus fez, o que Jesus fez há quase 2000 anos atrás, está sendo falado aqui nessa noite. Agora, a boa notícia é que esse Jesus, que estava lá com Pedro e com os santos, os irmãos, a igreja, os discípulos, em Lida, em Jope, esse Jesus está aqui conosco. Ele está aqui. Nós não o vemos, assim como estes irmãos viam Pedro, mas não viam Jesus com Pedro no meio deles. Jesus estava ali, mas eles não viam. Mas o milagre aconteceu. E olha, esse Jesus, ele continua fazendo milagre. Por que ele não faria hoje? Qual o motivo? Será que ele mudou? Será que aquelas pessoas daquela época eram menos pecadoras do que as de hoje? Talvez seja, né? Mas o fato é que se o Evangelho continua sendo pregado, se a igreja continua na terra, se há discípulos de Jesus na terra, Jesus também está na terra. Mas Jesus está no céu. Sim, ele disse que iria para o Pai, mas ele disse que estaria conosco também. Mas como que pode ser isso, pastor? Ele está lá ou está aqui? Ele está lá e está aqui, porque ele é Deus. Ele é onipresente, ele tem poder de estar lá e aqui conosco. Amém? Então isso é uma boa notícia. E nesses dias nós estamos orando, ainda mais nesses dias que nós estamos orando para os nossos familiares, às vezes é tão difícil nós acreditarmos que um familiar pode mudar de vida, principalmente quando está no caminho errado, principalmente quando está andando errado, principalmente quando não está. Tem uns familiares que estão no vício, outros fazendo coisas erradas. E é tão difícil, às vezes, acreditar que aquela pessoa vai mudar. Mas pode mudar. Muitos já mudaram. Jesus já mudou a vida de muita gente. Tem muita gente aí nesse mundo aí que testifica que Cristo ainda faz milagres. Amém? Ele faz em todo lugar. É só a pessoa ter fé. Deus não mudou. O que mudou muito é a fé das pessoas. As pessoas não oram muito mais, elas ficam mais na internet, tem tanta diversão, tem tanto entretenimento, é futebol, é novela, é filme, é Netflix, é celular, não é verdade? Tem tanta coisa para a pessoa se distrair, para a pessoa se entreter, é YouTube, é WhatsApp, é isso, é aquilo outro.
E a pessoa muitas vezes esquece do principal, que era ler a Bíblia, orar, se envolver com Deus, ficar ali 1 hora diante de Deus, ali, ó Deus, é só eu e o Senhor. Desligar desse mundo e pensar só em Deus. Vim para a igreja, vim para uma corrente de oração. O que mudou é a fé das pessoas. Muita gente não consegue mais ter fé. Não consegue acreditar que Deus pode fazer um milagre. Mas Deus não mudou, não. Ele continua o mesmo fazendo milagres. E o que nós vamos pedir aqui hoje é que Deus faça um milagre em favor da nossa família, dos nossos familiares. Amém? Amém. Jesus está aqui nesse lugar. Ele está aqui. Nós não estamos vendo ele, mas ele está aqui. Eu creio que ele está em pé aqui agora. E nós vamos falar para ele o nome dos nossos familiares. Falar pelo ouvido, pronunciar o nome dos nossos familiares. Que nós queremos que o Senhor Jesus venha alcançar, tirar das trevas, mudar a vida deles, dar saúde, trazer para o bom caminho. Amém?